Olá, dia de ontem, 22 de junho, eu comecei o meu dia, além do meu tradicional chimarrão, refletindo, porque é nessa hora do dia, na verdade agora são 8, nossa, já são 8 e alguma coisa, 8h15. E eu não costumo acordar tão tarde, eu acordei às 7 horas hoje, para mim é quase meio-dia. Normalmente eu acordo às 5 horas, 5h30 da manhã, mas agora com o inverno, o escuro, a gente acaba dormindo um pouco mais. Ainda bem, eu durmo cedo e acordo cedo. Muito bem. Mas ontem eu falei sobre a história do submarino. Eram 7h15 da manhã, 7h10, 7h, não, antes que isso, 7. Eu me lembro claramente do horário, 7h09. Por quê? Porque eu estava assistindo a CNN, assisto o Jornal da Manhã, e o apresentador, o âncora, disse o seguinte: olha, tecnicamente às 7 horas esgotou o oxigênio lá do submergível que desapareceu, né? E então não se sabe o que esperar, mas enfim, eles não falam essa palavra, mas esperava-se a morte. Aí eu fiz um comentário, não sobre técnico, eu não entendo nada disso, mas eu fiz um comentário sobre a falta de planejamento, a falta de cuidado, a falta de responsabilidade, né? Eu associei essa aventura ao padre dos balões, né? Isso não é piada, isso é uma análise séria. Muito bem. Fiz o meu comentário, levou 1 hora e pouco para... Eu mandei direto pelo celular, e aí isso demora um pouquinho no Wi-Fi, para ir pro ar, né? Não sei se usa essa expressão na internet, mas vamos fazer de conta que sim. E, ok, teve para mim, na minha condição de ilustre desconhecido, né, importante ninguém, teve um considerável número de comentários direto comigo. As pessoas não comentam lá no... Não sei porque as pessoas que me acompanham, eles têm uma restrição a escrever no YouTube. Eles escrevem para mim no WhatsApp. Isso é bom, é direto a prosa. E na verdade isso é uma conversa entre amigos mesmo. Continua sendo e vai continuar sendo. Então, até porque eu não meço o resultado daquilo que eu falo, das minhas reflexões, pelo número aquele númerozinho que aparece ali no YouTube, porque eu não tenho muito, né? Mas pelo feedback, pelo retorno que eu tenho das pessoas que falam comigo. Muitas vezes eu tenho 1, 2, 3, 5, 10, não importa. Para mim são importantes todos. Muito bem. Então a reflexão foi em cima disso aí. A reflexão, logo em seguida, eu assisti um podcast, eu acho que foi do Podpah, um corte, onde aparece o Luciano Huck mais duas pessoas ali que eu não conheço, falando as exatas minhas palavras. Claro que eles não viram o meu comentário, mas é que é tão óbvio aquilo que eu falei, tão óbvio aquilo que eles falaram, e é tão óbvio aquilo que estão falando, que não há o que pensar, é uma unanimidade, nem é burra, né? Como dizia, esqueci, teve um pensador brasileiro que dizia que toda unanimidade é burra. Não sei se é o Milor Fernandes, se é o Nelson Rodrigues, um desses diz que toda unanimidade é burra, né? De qualquer maneira, há uma, digamos, uma convergência bastante grande nessa linha de pensamento. Ok. Mas eu ainda vou dar sequência ao assunto, porque logo depois do meio-dia eu tiro minha pestanazinha, meu soninho, e logo depois do meio-dia eu já tomei conhecimento que o submarino implodiu. O que é implodir? Onde as forças externas, a pressão externa, ele compacta, né, o objeto que não tinha resistência, e naturalmente com isso ceifou a vida de 5 pessoas. Né? Até eu quero fazer um parêntese aqui. Eu vejo assim muitos memes, muitos comentários, muitos deboches
do tipo assim, tão preocupado com 5 bilionários, o cara está preocupado com 5 bilionários no fundo do mar, desaparecido no fundo do mar e cheio de boleto para pagar. Olha, em primeiro lugar, o ser humano, se tem empatia ou tem uma leitura sobre o outro, sobre dois aspectos, e são opostos. O primeiro aspecto é a curiosidade mórbida, aquele monte de idiota que quando tem um acidente fica ali em cima do cadáver, né? Um acidente com morte na estrada, eles se juntam em torno do cadáver para ver, sentir o cheiro, né? Então esse é um imbecil, esse é um estúpido, é um idiota. E vai ajudar? Não. Até tem uma historinha a respeito disso, né? Tem uma multidão, houve um acidente, um atropelamento, e aí uma multidão à volta, e o camarada curioso, sabe aquele curioso que quer ver, e ninguém deixava ele passar, e ele abria, dá licença, eu sou parente do morto, eu sou irmão do morto, dá licença, com licença, e todo mundo olhando para ele, abrindo caminho, por favor, dá licença, deixa eu passar, eu sou irmão do morto, seu irmão chegou lá, sou irmão do morto. Quando chegou lá, eles tinham atropelado um burro, né? Então o ser humano é mais ou menos assim, ele não mede consequência, ele vai jogando palavras na frente e tal, e com isso difamando tanto a memória das pessoas, assim por diante. Então eu vejo o seguinte, ninguém critica, por exemplo, um camarada que sobe, um alpinista, né, que se coloca, e o risco é muito grande. Eu, por exemplo, quando eu era menino, eu subi em árvore, eu não fui muito subir em árvore não, eu era meio cagão, mas enfim, eu fazia algumas coisas um pouco arriscadas, porque o máximo que poderia acontecer era me quebrar uma perna, e graças a Deus nunca aconteceu. Mas assim, aquela coisa da adrenalina, sabe? Pegar uma moto e sair em disparada. As pessoas se botam em risco todos os dias. Até o camarada que vai nadar no mar, tá? Ou num rio, ele está se botando em risco. Porque pode acontecer uma cãibra, pode acontecer qualquer infortúnio, Deus permita que não, mas ele pode acontecer morrer ali. Então, existem muitos riscos nessa vida. Muitas coisas em risco. Então a gente já corre risco todo dia. Existir já é adrenalina. Então eu fiz muitas coisas, mas eu procurei evitar coisas que me colocassem em risco, sabe? Então eu não posso criticar o camarada, é porque ele é bilionário, ou porque eles são milionários, ou porque eles pagaram $250 mil ou 1 milhão e pouco de reais para dar um mergulhozinho no fundo do mar, e bem fundo, né, para depois se gabar, tomar um champanhe, fumar um charuto e se gabar entre os amigos nas festas, né, que teve lá. Eu não posso criticar eles. Se eu fizesse isso, seria inveja, né? Eu não queria estar lá, mas eu gostaria de ter um pouquinho do dinheiro que eles têm. Quem é que não gostaria, né? De maneira correta, de maneira honesta. Mas, ou seja, eles se tornam execráveis e execrados porque são ricos. E porque fizeram uma aventura e a aventura deu errado. Deu errado, sabe? E eles pagaram com a vida pelo erro, não deles, mas o erro de quem... e quem fez também pagou com a vida por um erro do excesso de confiança nos materiais que estavam ali, no equipamento que estava ali, assim por diante. Quer dizer, ninguém faz uma... Quer dizer, eu acredito que não foi feito deliberadamente. Eu vou descer lá, o submarino vai implodir, vou matar todo mundo, vamos matar junto. Tem gente que faz isso, mas não acredito que tenha sido o caso lá. Então, é muito fácil criticar o infortúnio dos outros, sabe? Quando a gente próprio está todo dia, sabe, tropeçando aqui e ali. Mas eu estou falando isso porque eu quero chegar numa outra coisa, sobre o que implodiu o submarino, quer dizer, o que destruiu o submarino e matou as pessoas. Foi uma coisa chamada força centrípeta. Não é bem centrípeta, foi a pressão, né? Mas eu quero puxar o gancho dessa pressão, né, que comprime tudo, para uma coisa chamada, para duas forças, a força centrípeta e a força centrífuga. E nós estamos constantemente sujeitos, submissos a essas duas forças na sociedade, no comportamento humano. De um lado, nós
A força centrípeta é aquela que faz girar e jogar para o núcleo, né? Essa força, ou seja, é a pressão de fora que joga para dentro, né? Pressiona para dentro do núcleo do objeto. Essa força é muito isolada, é muito sozinha. Por quê? Porque o crescimento pessoal, ele é como uma força centrípeta, ou seja, como uma pressão de fora para dentro. Só que tem um detalhe. Quando, se você quiser crescer como indivíduo, você tem que interiorizar o conhecimento, o caráter, as boas ações, assim por diante. E isso, para isso acontecer, as suas ideias, para isso acontecer, existe uma força externa que nos pressiona. Por exemplo, vou pegar o lado da criatividade, tá? Que a minha área sempre foi criativa, né? Então começa por aí. O camarada é criativo, ele é louco. É uma força externa que está te pressionando a pensar que tu é doido. Poxa, o que é o criativo? O criativo é o camarada que vê uma coisa. Eu estou olhando aqui, por exemplo, na minha sala. Deixa eu dar um giro aqui. Eu não consigo dar o giro aqui da câmera. Vou girar assim, ó. Tá? Aqui, ó. Tá bem? Então, eu estou olhando para minha sala e... Poxa, agora... Só um pouquinho. Perdi o assunto. Só um pouquinho, eu já volto. Lembrei, voltei. Eu estou olhando para a minha sala, eu estou olhando para as minhas cadeiras, tá? Eu estou olhando para uma cadeira. O acomodado, ele olha a cadeira e diz, tá bom, é ali do jeito que está. O criativo, ele diz o seguinte, eu queria virar ela em outra posição. Ou seja, a pessoa criativa, ele está sempre descontente, não no sentido de achar ruim, mas no sentido de ele gostaria de ter um outro ângulo, um outro olhar sobre determinada coisa, tá? Só que as pessoas, de maneira geral, são acomodadas. A ideia de alguém criativo assusta, tá? As pessoas são acomodadas, as pessoas querem, sabe, por que mexer no que está dando certo? Ué, mexer no que está dando certo, porque assim, ó, eu dei um stop, fui obrigado a tomar uma cuia de mate porque eu estava pigarreando muito. As pessoas mexem no que está dando certo, ainda que está dando certo, usando como exemplo o plantio, a lavoura, né? Até na Bíblia diz que você tem que plantar um determinado número de anos e a cada 7 anos, né, tá lá na Bíblia, você tem que deixar a terra descansar. Ou seja, a terra tem que se recompor, os seus micro-organismos, assim por diante, o sol, a chuva e tal, tem que recompor as condições de plantio para depois voltar a plantar. Na vida a gente é assim também, você não pode passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Uma criança que nasce, sabe, e não cresce, ela tem problema. Ou seja, a tendência da vida, do mundo, é crescer, é modificar. Nós nascemos pequenos, bebês, engraçadinhos. Eu fui muito engraçadinho, imagino. Minha mãe dizia, né? E cresce, que se torna jovem, faz as cagadas da vida, né? E envelhece, né? Fica um velho feio e fica dando conselho pela internet. De onde é que eu tiro essas coisas, não sei. Mas enfim, a nossa tendência é modificar. Por quê? Porque nós somos co-criadores. Nós somos coautores de parte da criação. Tá? Eu não estou dizendo nenhuma heresia, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Qual é a natureza de Deus? Ser criador. E ele criou o homem parecido com ele, então nós somos co-criador. E quando é que eu me torno criador? Né, a partir desse momento, quando eu olho o arroz e descubro que comer ele cozido é mais gostoso que comer cru, né? Ou seja, eu tenho que fazer fogo, eu tenho que criar o tempero certo, a quantidade de sal certa. Isso é ser criativo, sabe? Até os animais são criativos, até os animais são criativos, mas nós, o ser humano, por essência, é criativo. Então, quando você muda alguma coisa, né, você é criativo. Só que tem um detalhe, essa mudança incomoda os outros.
Incomoda. E incomoda a gente também, sabe? Quando você muda de casa, você acorda no meio da noite. Eu, por exemplo, viajei durante muitos anos, passei muitos anos da minha vida viajando a trabalho. Eu acordava uma noite, um dia no meio da noite, num hotel lá em Iubá, em Minas Gerais. Outro dia eu estava em Arapongas do Paraná. Outro dia eu estava no Rio Grande do Sul. E aí chega, onde que eu tô? Aí eu tava em casa, sabe, onde que eu tô? Que lugar é esse? Tu ouve um barulho, tem que, sabe, os líquidos ali tem que se misturar, se decantar, a água tem que acomodar para você lembrar onde é que você está. Então a mudança incomoda a gente, tá? Só que quanto mais você muda, não quer dizer que você tem que ser uma bolinha de ping-pong para lá e para cá, mas quer dizer o seguinte, você tem que, sabe, ser contínuo na criatividade, ser contínuo na inovação, ser contínuo na, no melhoramento das coisas, tá? Isso eu vou chamar de força centrípeta, ou seja, é de fora para dentro, tá? Você observa o mundo, interioriza e ali promove a mudança. E aí volta a ser a força centrífuga, aquela que joga para fora, ou seja, primeiro implode. É como a gurizada hoje nem sabe mais o que é um tubo catódico, né? É aquele tubo da televisão antiga, né? Ele tinha não sei quantas ATM de vácuo, né? E que quando eu nunca fiz isso, eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive coragem de fazer. Quando bate no vidro com força, ele implode, né? Implode e depois explode, sabe? É uma coisa, a lei da física. Ele implode primeiro, depois ele explode. É feio, dizem que é feio o tiro. Então, na verdade, nós somos assim. Nós temos que implodir. Nós temos que implodir aquilo que nos incomoda e depois botar a solução para fora. Isso é a força centrífuga. Só que existem forças centrífugas também que são provocadas, motivadas por outras pessoas. Por exemplo, e uma das coisas que faz isso é a inveja. Existem sentimentos ruins de outras pessoas que eles meio que, como é que eu vou te dizer? Como se tivesse uma roda girando, tá? E de repente alguém pega e coloca um tranco, né? Dá uma trancada naquela roda, naquele giro. O que acontece? Se ela não para de girar lentamente, tá? Aquela trancada ela serve de propulsão. E aquilo que estava girando, né, em benefício do agente da modificação, ela é jogada longe. É o que acontece numa explosão. Ou seja, tem o que acontece numa explosão? Alguém vai lá, bota uma bomba, né? Aquilo que estava organizadinho, paradinho ali, de repente explode e é jogado para longe. Houve um agente externo. Esses agentes externos são essas pessoas invejosas, são as pessoas maledicentes, são as pessoas pequenas, medíocres, né? Aqueles que olham para você e dizem assim, e aí, o que está inventando de novo? Né? Quando eu era guri, diziam muito, e aí Paulo Cardoso? Bom, eu odiava ouvir meu nome, tanto que eu mudei para Packard, né? E uma hora dessa até, se me bater coragem, eu vou lá no cartório e eu vou acrescentar o Packard no meu nome, que faz mais de 40 anos que eu uso o nome Packard, né? Porque eu odiava o meu nome Paulo Cardoso, sabe por quê? Porque quem me chama de Packard está falando com o profissional que eu sou, né? Com aquilo que eu construí dentro da minha carreira. Mas quem me chama de Paulo Cardoso, pelo sobrenome, puta merda, olha assim, ó, e aí Paulo Cardoso, o que tu tá inventando de novo? Ele tá dizendo assim, e eu, maluquinho? Tu não para quieto, tá inventando o quê? Né? E aí depois os anos passaram, né? E aí o Packard, eles chegaram pro Packard e Packard, quanto é que você cobra para criar algo novo para mim? Mesma pessoa, mesma pergunta, só com outro olhar, outra direção. Né? Então, antes, aquilo que era uma força centrífuga jogava para longe a minha capacidade, e isso acontece com todo mundo, todo pessoal que é criativo. De repente, ele chega o seguinte, eu queria juntar os cacos daquilo que eu explodi e trazer de volta e ver se você junta para mim, sabe? Então, eu gosto muito dessa comparação. E aí eu vou voltar para o submarino. E eu vi comentários, até há pouco estava assistindo um corte de um podcast ali onde o Sérgio Sacani, que é uma pessoa que
que entende muito dessa área, né, ele comenta tanto sobre astronomia quanto sobre o mundo do mar, porque ele trabalhou na Petrobras para fazer prospecção de petróleo. Então, nesse podcast, houve a comparação. Alguém perguntou o seguinte: o que é mais fácil, ir para o espaço, né, ficar girando no espaço, ou embaixo do mar? E infinitamente mais fácil ir para o espaço. O equipamento seria localizado com mais facilidade. Enfim, fora da Terra, fora desse ambiente de pressão, é mais fácil, né? Então, às vezes é necessário que a gente... Só que assim, para ir para fora, tem que ter força, propulsão. Os foguetes, eles explodem milhões de toneladas ali de pressão para serem lançados no espaço, para ser jogado no espaço. Já para mergulhar, para ser jogado para o fundo do mar, tá? Basta um peso, basta uma pedra, basta um peso, né? E esse peso vai te jogar. Só que tem um detalhe: voltar de lá é que é a história. Então é necessário também dosar essa coisa centrípeta, essa força centrípeta, porque o segredo não é simplesmente mergulhar. O segredo é mergulhar, sobreviver e voltar. Então, quando nós estamos buscando essa transformação, buscando essas mudanças, nós estamos mergulhando em nós mesmos. Só que tem que ter cuidado para que esse mergulho não se torne arrogância, não se torne vaidade, não se torne, sabe, em alguma coisa negativa. Então é importante o seguinte: esse equilíbrio: mergulhar, interiorizar, buscar e depois, olha, força propulsora para navegar, para voar, para ir para o horizonte, né? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer hoje. Não tem muito mais. Acho que eu não tenho nenhuma piada. A história do burro. Foi boazinha essa do burro, não foi? Acho que foi boazinha essa do burro, sim. Muito bem. Agora, se me dão licença, eu vou voltar para o meu chimarrão, que eu ainda não terminei. Tá bom? Um beijo grande em todo mundo.